Ou seja, Olá! olá! Vida Triuna no ar. Isso, mais um vídeo de Vida Triuna. Hoje nós vamos falar de finanças. É um assunto que eu particularmente adoro. Eu gosto de falar de finanças, eu gosto de falar de dinheiro, né? Não é à toa, né? Quem não gosta de dinheiro, né? Acho que todo mundo, né? De dinheiro, sim. Falar de dinheiro, nem todo mundo. Exatamente, nem todo mundo. E é extremamente importante falar sobre dinheiro, principalmente entre o casal, entre família. Isso é uma coisa fundamental exatamente para dar o rumo correto das suas finanças, né? E a gente vai falar hoje de uma coisa muito básica, o princípio talvez básico de finanças. Qual é o princípio? Gaste menos do que você ganha. Exatamente, uma coisa mais básica, né? Pô, preciso ter uma aula avançada de finanças, fazer um MBA, fazer algo para entender esse princípio básico. Esse princípio básico você está em todo qualquer lugar, né? Se você não conhecer o princípio básico, não adianta nem passar para os próximos. Não, né? exato, e é incrível como esse princípio básico ele é negligenciado pela grande maioria da população. Não é só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar, né? Uma conta óbvia. Pô, se você ganha X e você gasta mais do que esse X, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai desequilibrar total. Na verdade, eu tenho que desequilibrar para o outro lado, né? Desequilibrar, ou seja, para sobrar mais do que gasta. E qual, então, a primeira etapa para começar a colocar essas coisas nos eixos? Acho que a primeira etapa ela é muito simples, né? Você precisa, e nós já passamos por isso, né? Você precisa parar de achar que está tudo bem. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com a gente no passado. Nós tínhamos um descontrole total de finanças, né? A gente literalmente não acompanhava. Saía, ganhava, tinha o salário e saía consumindo tudo no mês sem exatamente controlar ou saber o que estava acontecendo. Deixa eu dar aqui um exemplo para ficar mais claro, né? Algo que aconteceu conosco. Nós tínhamos uma vida onde nós basicamente não controlávamos nada em relação à finança. Isso há muitos anos atrás, né? E o que acontecia? A gente ganhava a nossa remuneração e literalmente saía gastando, mas sem um controle exatamente do que a gente ganhava versus o que a gente consumia. E chegava todo final do mês, a conta bancária estava sempre no vermelho, sempre no cheque especial, para cobrir isso, pegava empréstimo no banco e assim ia, era uma bola de neve. É que a gente tinha aquela cabeça de que, se faltar eu pego do cheque especial. Exatamente. A gente não pensava exatamente, não, a gente tem isso aqui para gastar e a gente vai fazer as nossas contas em cima disso. A gente sempre achava, se passar um pouquinho tudo bem. Exato. E a gente pensa, tudo bem. Exatamente, o pensamento é achar que o dinheiro do banco é dinheiro nosso. Não é. Né? Tudo que você pega, cheque especial, pega empréstimo, que seja, é dinheiro do banco que você vai usar e vai ter que pagar um dia. Essa era a questão. Então a gente ficava nesse círculo vicioso, consumindo sempre cada vez mais, pegando empréstimo, e cada empréstimo ou consignado ou cheque especial, isso tem juros. E acrescia mais ainda, cada vez mais a dívida, e a gente só parou com isso quando realmente, chegou no momento que nem o banco mais queria emprestar, porque a bola de neve já era muito grande. E aí a gente foi obrigado a parar e pensar, preciso rever. Então acho que a primeira etapa, que é mais importante para a gente mudar esse status, esse princípio básico, é a conscientização. Conscientização. Você precisa tentar enxergar onde você está, saber como é que você está, saber como é que está o seu consumo, né? Você precisa entender que você está quebrado, está endividado. Se você não tem essa percepção, vai dar ruim. Se você não tiver consciência do problema, você nunca vai pensar em resolver. E deu com a gente, né? Então acho que esse é o primeiro momento, é se conscientizar. Bom, depois de conhecer exatamente como é que você está fazendo essa reflexão, acho que tem um segundo passo que é extremamente importante, que é conhecer os seus gastos, conhecer exatamente onde você está pisando, né? O que está acontecendo, né? Medição, né? Eu sou arquiteta e, por exemplo, quando eu vou o cliente me passa um briefing, às vezes de uma obra, de um projeto, às vezes ele me passa uma fotografia daquilo, que é o que ele conhece mais ou menos sobre aquela obra. E eu vou no local fazer um levantamento disso, fazer a medição, ver o que tem que ser feito, o que não tem. E na maioria das vezes, o que eu encontro lá, a fotografia, digamos assim, que eu encontro do local, é totalmente diferente daquilo que foi me passado. Por quê? Porque eu realmente medi, eu realmente busquei todas as informações que eu precisava para poder ter uma fotografia clara do estado daquela obra, né? Com a vida financeira, acho que é
isso, a gente precisa fazer essas medições mesmo de quanto gasta isso, quanto gasta aquilo, quanto realmente é o nosso custo mensal, para poder saber se essa conta está batendo. Exatamente. Acho que é uma coisa legal, que você comentou, fazendo essa analogia, é conhecer o cenário, né? Se você não conhece o cenário, difícil você vai saber o que está acontecendo. Você precisa entender, depois conscientizar e entender. E acho que um terceiro ponto que também é importante, depois que você entendeu os gastos, aí você começa a se perguntar, depois da lista de todos eles, listando todos eles, preciso mesmo de alguns desses itens que estão aqui na lista? E outra experiência prática que aconteceu conosco, quando nós fizemos esse experimento, essa análise, surpreendentemente a lista era tão grande, acho que ela dobrava algumas páginas, e literalmente alguns gastos eram totalmente desnecessários, incabíveis, que era literalmente gasto que a gente não precisava. Então a gente começou a rever muitas coisas, por exemplo, gastos de assinaturas que a gente nem sabia mais que tinha. E saía pagando, e aí aquele pouquinho todo mês, todo ano. Eu lembro que tinha um débito, eu não lembro quanto que era, mas tinha um débito de Jornal Globo, lembra disso? que era, eu não sei se isso era ainda da época de jornal físico que a gente assinava, e a gente pagou anos essa assinatura, porque era um valor razoavelmente pequeno que batia ali no cartão de crédito e a gente não se preocupava, mas tipo, todo mês estava ali essa parcelinha de Jornal Globo, mas que era Jornal Globo, a gente nem lembrava quando que a gente tinha feito isso um dia. Exato, e é importante que pequenas coisinhas, assinatura, luxos desnecessários. Acho que é a hora de rever e avaliar aquilo que é realmente importante, necessário para você tentar equilibrar suas contas, né? A gente vai falar depois bastante sobre esse assunto de finanças em outros vídeos, mas por enquanto acho que é importante você só entender isso. Colocar ali na listinha e tentar segregar aquilo ali que é necessário ou não, para começar os pequenos cortes, né? E já juntando isso, o quarto passo que talvez é importante, talvez um dos maiores cortes, talvez uma das maiores preocupações é tentar eliminar as suas dívidas. Normalmente você tem gasto pequeno, mas muitas pessoas, como o nosso caso, a gente tinha dívidas grandes com o banco. Sim. E aí o que aconteceu com essas dívidas grandes? Não tinha outra alternativa. A dívida estava lá, tinha que ser paga. Não tem como não pagar uma dívida bancária. Então o que tem que acontecer? Tem que sentar com o banco e negociar. Aí vem uma outra coisa importante, negocie as suas dívidas. Às vezes está ali para você pagar, mas o banco, por exemplo, que está do outro lado, ou qualquer credor que está do outro lado, ele quer que você pague. E às vezes pelo seu sufoco financeiro, você não tem ali como pagar, se você simplesmente sentar com ele e abrir o jogo, literalmente eles vão, de certa forma, dar um crédito a você, no sentido de deixar você dizer como é que você quer pagar, a forma que você quer pagar, porque é interessante para ele que você pague. Né? Busque alternativas, né? De repente tem alguma alternativa e você não vai atrás saber. Exatamente, às vezes literalmente teve situações de bancos que a gente realmente teve que pagar, estendemos o prazo, né? Pelo menos estancamos os juros. Estancar isso é uma coisa importante. E outras situações que acho que foram chaves, só que a gente conseguiu nessas negociações bastante desconto. O banco acaba, na verdade, abatendo porque ele quer reaver o dinheiro. Sim. Então, obviamente, ele consegue até abrir mão de algumas coisas. Então, aproveita essa oportunidade para renegociar suas dívidas e ali cumprir isso. E o que é mais importante, não só renegociar. Uma vez renegociado, você tem que cumprir. Então, na hora que fizer os seus gastos ali, tentar equalizar suas contas, você colocar isso exatamente ali no seu fluxo. Né? Isso que é extremamente importante, né? E virar o jogo, né? Exatamente. Todas essas ações são para virar o jogo. Estancou as dívidas e aí vai organizando isso. Agora começar todos os teus passos a partir de agora ser em função disso, de não cair mais nessa cilada, né? De gastar mais do que ganha. Isso, e a gente teve uma bela experiência nessa parte financeira e, à medida do possível, a gente vai tentar trazer em alguns vídeos algumas experiências, uma metodologia que nós, inclusive, usamos, não só de finanças, de mudanças, de coisas que a gente aplicou de forma prática na nossa vida. E quando se fala de finanças, como eu falei, eu acabo trabalhando na área, sou especialista na área, eu adoro falar desse assunto, né? Falo isso nas aulas, quero falar um pouco disso aqui, no intuito do quê? De tentar ajudar. Tentar trazer aqui algumas informações que consiga fazer com que você possa mudar a sua vida financeira também. É possível? Sim, é possível. Dá para chegar lá? Dá. Mas acho que
tem que passar pelo menos por esse primeiro passo. O primeiro passo, o princípio básico das finanças pessoais. Você precisa... a balança está desequilibrada, você tem mais consumo do que você ganha. Você precisa desequilibrar lá para o outro lado. Precisa ter mais ganhos do que consumo, né? Dificilmente você vai conseguir aumentar os seus ganhos. É a parte mais difícil. Não que você não consiga, você pode conseguir, a gente vai dar até depois dicas disso de como fazer isso. Você até consegue, mas ela é a parte mais difícil. É mais fácil e está totalmente sob o seu controle a parte dos consumos. E essa parte você pode trabalhar com muita tranquilidade, tendo uma certa, o que a gente chama de inteligência financeira, né? Que a gente vai falar também bastante disso. Sim. Mas isso é cenas para outros próximo vídeos, capítulo. Né? Outro capítulo e outros vídeos para falar de finanças. Mas fica aqui essa dica importantíssima de um assunto básico, um princípio básico de finanças, né? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de clicar no sininho para ser avisado quando tiver mais vídeos, para você receber as notificações do YouTube. Curte o vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito. Não esquece de mandar para as pessoas que você acha, se você acha que foi relevante para você, tá bom? É muito importante você dar essa força pra gente fazendo isso. Um beijo e até o próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.